Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos. Agradeço muitíssimo àqueles que estão aqui, que se inscreveram. Hoje nós vamos falar de atitude e obsessão. Será que uma coisa tem a ver com a outra? O livro Obsessão: Origens, Sintomas e Curas apresenta vários casos narrados por Allan Kardec, da casa editora O Clarim. E lá nós lemos que a obsessão é uma doença moral. Sempre existiu, né, em todas as épocas da humanidade, mas no século XIX o Espiritismo revelou a verdadeira causa da obsessão e também a forma de nos livrarmos desse mal através da prece e da renovação interior. E o problema de obsessão é um problema de mente a mente, ou de uma mente para outras mentes. Portanto, é uma questão de atitudes mutuamente assumidas. O que é atitude? É uma predisposição de agir dessa ou daquela forma em relação a pessoas, a grupos, a acontecimentos, a ideias. E essa forma de agir começa com a nossa forma de ver o mundo, de entender o que, para nós, o que significa a vida. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, escreve: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Por isso que é necessário muita oração, muita vigilância para a gente não contaminar a nossa mente, a nossa consciência com o mal. Porque, como diz Emmanuel, quando há sombras em nossa mente, nós acabamos vendo sombras por toda a parte. Aí ele até traz alguns exemplos. Diante de um gesto de amor mais puro, a pessoa que está com a sua mente, né, ensombreada, vê alucinações carnais, são as pessoas moralistas. Diante de uma pessoa bem vestida, né, essa pessoa fala, é pura vaidade. Diante do amigo que começa a trabalhar na área da política, ele vai dizer, é um caminho para a tirania, vai se tornar um corrupto. Diante de um amigo que tem sucesso financeiro, porque, né, sabe gerenciar o seu dinheiro, é econômico, é previdente, então essa atitude maldosa vai dizer, olha, conquistou tudo isso através do roubo. E diante de alguém que defende as próprias ideias, a gente cai muito nessa, né? Diante de alguém que não concorda conosco, nós vamos dizer, é uma pessoa intratável, com ela não dá nem para conversar. Será que não somos nós que somos intratáveis? E aí, como diz Emmanuel, muitas vezes o silêncio é o melhor remédio, né? Para a gente não partir para uma discussão estéril. Então, por isso que é preciso nós tomarmos muito cuidado se nós não estamos alimentando em nós a inveja, o ciúme, a suspeita injustificada, a maledicência. É preciso tomar muito cuidado, porque nós mesmos poderemos estar sendo obsessores dos outros. As nossas percepções, a nossa memória podem estar deformadas. E aí é que a gente assume essas atitudes inadequadas, de preconceito, de antipatia, de intolerância, por conta do nosso orgulho. E as atitudes afetam a nossa personalidade e também afetam os grupos sociais. E falando
obsessão, que é uma questão de atitudes mútuas, né, entre obsediado e obsessor. E também aqui a gente está falando de atitudes que afetam grupos sociais. Tem muitos casos de obsessões coletivas narradas por Allan Kardec. E como é que essas atitudes se formam? Elas são aprendidas? Será que dá para modificá-las? Bom, elas são construídas ao longo da nossa encarnação. Temos a nossa bagagem espiritual que trazemos de outras vidas, então, por exemplo, preconceito, nós podemos ter um grau maior ou menor de preconceito que não foi trabalhado até agora. E também o ambiente que nos forma, né? Nós influenciamos o ambiente, mas o ambiente também nos influencia. O ambiente nos modela, né? Nos formata. Muitas vezes nós agimos por imitação. Aí a gente, por exemplo, aprende a gostar desse ou daquele time de futebol pela influência que os adultos tiveram na nossa infância. O adolescente, ele assume as atitudes dos grupos sociais, né, a qual ele pertence, né, são os clãs, as patotas, e também imita os seus ídolos. E com o tempo, as atitudes vão se tornando fixas. A gente vai ficando inflexível, rígido, por exemplo, né, o preconceito, mas nem sempre nós estamos conscientes das nossas atitudes. Olha, né, a questão muito séria a ser trabalhada. Às vezes nós escondemos as nossas atitudes, podemos estar escondendo dos outros ou às vezes escondemos de nós mesmos, porque não aceitamos, por exemplo, uma atitude hipócrita. Jesus falou muito em hipocrisia, né? A pessoa mostra uma coisa e age de outra forma, pensa de outra forma. Então, às vezes a gente não gosta de alguém, mas a gente até finge que gosta. A gente fica adulando o outro. Pura hipocrisia. E as nossas atitudes afetam os nossos julgamentos, como disse Emmanuel, né? Pela lente que, né? Essa nossa lente depende das luzes ou sombras que temos dentro de nós. Então, as nossas atitudes afetam os nossos julgamentos e as nossas percepções em relação aos outros. Por isso que não é fácil mudar as atitudes, porque elas acabam fazendo parte da nossa personalidade. E é uma influência poderosa que forma, né, os nossos comportamentos. Por isso que é tão raro a gente ver mudanças radicais, como aconteceu com Maria Madalena, com Paulo de Tarso. Mas o caminho, né, da nossa evolução exige esforço. Precisamos estar abertos a diferentes ideias, selecioná-las, claro, como, né, escreveu Paulo de Tarso, examinai de tudo, mas retendes o bem. Então, estar, né, de mente aberta, mas selecionar aquilo que neste momento nos convém. Porque existem pessoas que são muito resistentes a mudar as suas ideias, né? São essas pessoas rígidas e inflexíveis. Mas também acreditar em tudo denota assim, uma falta de senso crítico. A pessoa crédula, ela se torna até dependente do que os outros dizem. É necessário buscar o equilíbrio. Nem esse excesso de resistência, nem acreditar em tudo, mas ter um senso crítico, questionar sempre. E vigilância e autoanálise detalhada das nossas atitudes. Quais são as atitudes que temos no nosso dia a dia que acabam nos prejudicando a nossa saúde, prejudicando os nossos relacionamentos? O que já não serve mais? O que já está caducado? O que está atrapalhando o nosso progresso espiritual?
Isso é autoanálise, né? Para conquistarmos o autoconhecimento e saber o que mudar em nós. Amigos queridos, eu agradeço muito a companhia de vocês. Que Jesus nos abençoe sempre.